Falando então em linhas vermelhas e esse sapo que está sendo aquecido na panela, Thiago, hã, quando é que começa isso? Porque voltando aí um século para trás, né, a esse conceito de geopolítica não existia, né, ele foi criado, acredito, no século XX, estou errado? Não está errado, está impreciso, vamos Tá, dizer assim. ok. Quando é que começa o conceito de É um geopolítica? lorde esse pedreiro. Final do século XIX, tá? Ok. Então, legal que você puxou isso. Eu estou montando um curso, depois eu divulgo, não é a hora, mas estou Uhum. montando um curso para falar sobre introdução de geopolítica, tá? Então, no final do século XIX, e é uma coisa que eu falo no curso, que depois que a gente estuda a teoria da geopolítica, a gente não olha mais para aquele professor de geografia do segundo grau com os mesmos olhos, porque foram os professores de geografia que começaram a inflamar os ânimos dos políticos para pensar no mundo como os líderes pensam hoje, né, geopoliticamente. Mas então, Hum. como começou? No final do século XIX, por meio do geógrafo Ratzel, alemão, e também um geógrafo, um cientista, o Killen, sueco, em que eles fazem justamente o quê? Vivemos no planeta Terra e somos presos à geografia. Inclusive tem um livro muito bom que se chama Prisioneiros da Geografia. É uma boa indicação. E que o ser humano, sendo preso à geografia, eles sofrendo um determinismo, ou seja, quem vive em terras áridas, que não tem uma boa agricultura para produzir e intercambiar, ele vai ser um soldado, uma civilização espartana. Ao contrário de Veneza, que com seus ótimos portos, interconectividade, é um estado que se volta para o comércio. Então a geografia influencia decisões políticas de indivíduos e de estados. É isso que eles começam a falar. Tá? Então, Uhum. final do século XIX, começa-se a pensar sobre isso. E surgem alguns teóricos da geopolítica, criando suas teorias geopolíticas, que são o quê? Eles criam cenários prospectivos, ou seja, ele imagina como uma trajetória de eventos pode criar uma situação no futuro e que isso pode fundamentar decisões políticas para o líder poder alcançar aquele cenário futuro. E vem os teóricos. Tem o Mahan com teoria marítima, ou seja, o líder mundial, para ser líder mundial, ele tem que dominar os mares. Aí vem Mackinder, o grande país a dominar o mundo tem que dominar a Heartland. Depois eu posso explicar nisso. E por que a geopolítica? Por que, Fux, você diz que a geopolítica é algo recente? Porque teve uma coisa no século XX que fez a geopolítica cair em desgraça. Teve um teórico, o general Haushofer, que era do exército alemão, indignado com a derrota na Primeira Guerra Mundial, ele saiu do exército e foi estudar. E foi estudar geopolítica. Ele, inspirado na doutrina Monroe, que criou a Pan-América, a América para os americanos, ele, porra, esse Monroe é um cara bom. Ele criou uma teoria interessante. Então eu vou dividir, vou fazer uma nova ordem mundial, o termo, vou dividir o mundo em 4 pan-regiões. E a Alemanha vai ser a diretora da pan-região euroafricana. Quem era discípulo dele? Heinz, 02 do partido do Bigodinho. Não vou falar para Uhum. o YouTube não derrubar a live. E o Bigodinho adorou. Ele, é isso aqui. Ou seja, a geopolítica de Haushofer teria inspirado o expansionismo neonazista. E Uhum. isso trouxe a desgraça para a geopolítica. E ela só foi retomada alguns anos depois, com força, na década de 70, durante a Guerra Fria. Mas eu já falei muito aí, se vocês quiserem que eu continue Então, nessa linha. pô, ótimo. Pô, Não, baita eu aula. quero explorar isso, mas eu quero contrastar essa visão que a gente tem hoje, que é, enfim, eu não entendo nada disso, mas né, acompanho teus vídeos, vejo outros canais, acompanho o que está acontecendo no mundo, e a gente vê que realmente existe não só um posicionamento global dessas potências, né, de como operar o mundo, mas como existe gente que defende, que não, a maior parte dos analistas geopolíticos, não, o negócio é justamente tu tem que fazer isso. Tu não pode te abster de fazer isso. E como eu sou um libertário que acompanha há muito tempo coisas de libertarianismo, para mim, 10 anos, o
pessoal do Mises americano, o pessoal próprio, enfim, os autores liberais são muito anti-envolvimento, anti-intervenção e tal, externa. E hoje em dia, o reflexo disso é o que se chamaria numa política isolacionista, onde que a visão é de que os Estados Unidos não tem que se envolver com nenhum conflito fora das suas fronteiras, que não é problema dos Estados Unidos, e isso daí retoma lá para a Fundação Americana. Eu não me lembro qual dos Founding Fathers ele falava, né? No entangling alliances, nenhuma aliança que vai te obrigar a entrar num conflito que tu não tem desejo, que não é a ver com a soberania americana. Então, o mundo mudou muito. Então, tu acha que tem espaço para um país, uma potência, não ocupar necessariamente, tipo, o resto do mundo, não fazer geopolítica? Interessante você resgatar isso, porque os Estados Unidos, de muito tempo, que luta contra essa dualidade. Isolacionismo, que era predominante, era a corrente predominante nos Estados Unidos, e a não opção de intervenção. Então, os Estados Unidos ele permaneceu isolacionista, não buscando intervir em conflitos fora da América, até que ele se sentiu obrigado a mudar de postura. Por quê? Porque ele foi chamado para a Primeira Guerra Mundial na Europa e teve que resolver a parada. Ele foi chamado para entrar na Segunda Guerra Mundial, ele foi atacado, lembremos disso. Ele já estava financiando, claro, Lend-Lease, etc. Mas ele entra efetivamente na Segunda Guerra Mundial depois de atacado. E quando ele vence, ele primeiro está em posição de poder. Não sofreu, não levou bomba no seu território continental. Ele está em posição de poder mandar. E ele pensa, eu estou sendo chamado para intervir e esse pessoal aí está causando problema. Então, eu com poder vou moldar o mundo à minha maneira. Então, pós Segunda Guerra Mundial, ele se dá ao luxo de criar as instituições que hoje regem o mundo. Banco Mundial, FMI, OMC, e com regras que atendiam o pleito americano. Livre comércio, globalização, e ele com dólar, bala na agulha, dólar para poder fazer esse imperialismo que o pessoal chama, né? Então teve uma virada de chave recente, século XX. Até o século XX, os Estados Unidos eram isolacionistas. E aí vem um novo debate. Tá, nós estamos intervindo tanto aqui e o mundo está desse jeito. Eu tenho que bancar a segurança do mundo todo? Eu tenho que bancar a OTAN enquanto a China é o meu desafiante? Eu tenho que suportar guerras no Iraque e no Afeganistão, matando meus jovens sem motivo algum? Então vamos voltar a um neo-isolacionismo. Essa corrente está voltando nos Estados Unidos, está no debate. Só que aí a sua pergunta, só para concluir, você rapidamente corrigiu a pergunta, você perguntou, algum país, alguma potência poderia se dar ao luxo de ser ou ter o isolacionismo? Eu respondo, não. Da mesma forma que não tem vácuo de poder no sistema do indivíduo, no âmbito do indivíduo, política interna, também não tem vácuo de poder no mundo. Porque alguém sai... Desculpa, Fux, tu ia falar? Não, vai lá. O cara que possui esse poder, ele sai ganhando por alguma coisa, né? Existe ganho em ser o mais forte da sala, né? E no mundo também, os Estados Unidos possui ganhos com isto, porque a gente vê muito pelo lado econômico, que ele tem uma despesa absurda, mas ele consegue bancar muita coisa por estar neste lugar. Mas agora, já que vocês levaram para os Estados Unidos, já vamos começar a entrar nisto. A proposta do Trump, inclusive... Peraí, desculpa, Júlio, mas eu quero voltar lá para a origem desse negócio, porque ele falou do Wilson. Tá. Antes, daí eu quero chegar no Trump, acho que é importante, mas eu quero só tipo, literalmente o envolvimento dos Estados Unidos com o Wilson na Primeira Guerra Mundial que escalou o conflito e gerou as sementes para a Segunda Guerra Mundial. Tu não acha, Thiago? Não acha que foi, tipo, gostemos ou não, enfim, o mundo mudou muito e não necessariamente para melhor com os Estados Unidos agindo internacionalmente dessa maneira. Justiça seja feita, o Tratado de Versalhes foi diferente dos pontos do Wilson. Ele teve que retrair, porque ele estava com problemas políticos internos, problemas de saúde, ele teve que voltar.
O Tratado de Versalhes é o do fim da Primeira Guerra Mundial. Tratado de Versalhes. Isso, Mais de um. É isso, É. Exatamente isso. Que dá facada nas costas. Isso, que foi assinado dentro do vagão do trem lá. Aí o Woodrow Wilson, ele levantou alguns pontos que seria baseado muito na teoria do Immanuel Kant, paz perpétua. Aí foi ali que nasceu a ideia de ter uma ONU, era na época a Liga das Nações e tal. E o Woodrow Wilson tinha os seus pontos, tá? Só que ele teve que retrair para os Estados Unidos, e o que foi assinado, os termos que estavam lá impostos, não eram mais as ideias do Wilson ali, tá? O pessoal aproveitaram que os Estados Unidos saiu da sala e eles fizeram o próprio Tratado de Versalhes aos seus termos, que alguns dizem que aí sim o tratado imposto daquela forma contra a Alemanha causou aquele revanchismo e aí teria estourado na Segunda Guerra Mundial. Tá, perfeito. E até para a gente conectar até hoje, o que o Júlio trouxe do Trump, que obviamente acho um tópico que a gente tem que tratar, mas teve fases diferentes, né, de posicionamento geopolítico americano ao longo do último século. Então, como tu bem falou, veio do Wilson, que veio uma mudança já em relação ao passado, mas depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos fez a reconstrução da Alemanha, do Japão, né, que viraram depois as duas maiores economias depois dos Estados Unidos globais, foram cases de sucesso, inegavelmente. Mas depois, os neocons americanos, neoconservatives, né, especialmente ali no final dos anos 80, talvez um pouco antes, guerras sequenciais que os Estados Unidos se envolveu, e especialmente o caso de Afeganistão e Iraque, foram tentativas de, ao meu ver, fazer de novo, né? Vamos reconstruir esses países pró-democracia, pró-Estados Unidos, pró-comércio e, sabe, vamos resolver o problema e eles pararam de incomodar. E deu super errado, né, Thiago? Deu muito errado. Então, tem um caminho do meio aí? Tipo, os Estados Unidos tem que ser a potência ou ela tem que ser isolacionista? Ou enfim? Esse meio termo é justamente o que os formuladores de política estão sempre debatendo e discutindo. Interessante você falar sobre a reconstrução da Alemanha, do Japão, porque isso aí também faz parte, também é resultado de uma teoria geopolítica. O senhor professor neerlandês, mais naturalizado americano, Spikman, ele falou que tinha que fazer uma contenção de quem possuía a Heartland. Na época do pós-guerra, os comunistas. E como é que eu vou contê-lo? Vou contê-lo pelas fímbrias, porque como ele tinha o poder da Ásia Central, o Heartland, que é a teoria do Mackinder, como é que eu me contraponho a isso? Eu me contraponho a isso não deixando ele chegar nas costas, na costa, no litoral desse supercontinente euroasiático. Então eu vou criar 3 organismos de contenção. Eu vou criar a OTASE, que é a Organização do Tratado do Sudeste, que eu vou ter como líder o Japão, para eu dar apoio militar e econômico para ele conter o comunismo no leste asiático. Eu vou criar a OTCE, Organização do Tratado Central, que vai ter como líder o Irã. Na verdade, o líder era o Iraque, mas o Iraque teve um golpe de Estado, derrubaram a monarquia, então o líder ficou como o Irã. O Irã era aliado dos Estados Unidos até 79, a Revolução dos Ayatollahs, e tanto a OTASE foi dissolvida por causa da guerra no Vietnã, como a OTCE foi dissolvida por causa da Revolução Iraniana. O único organismo que sobrou foi a OTAN. Pessoal, então, estudando história, a OTAN não foi só a OTAN que nasceu. Nasceram esses 3 para poder limitar a sul, a leste e a oeste, os comunistas. Só permaneceu a OTAN. Então, entendendo um pouco de teoria geopolítica, você consegue entender a construção de algumas coisas que acontecem no mundo. E é verdade, eu acho que os neocons americanos são culpados, os maiores culpados de grande parte da instabilidade e revanchismo que alguns países têm os Estados Unidos, porque eles realmente, como os Estados Unidos podia fazer o que fizeram, eles se sentiam à vontade vamos empurrar a democracia a esses países, ao seu jeito.
Este corte foi um trecho do podcast Tapa da Mão Invisível. Se você quiser assistir este episódio completo, é só clicar no link que está aparecendo aqui embaixo.